Audi RS6, Mercedes AMG E63, BMW M5 Touring. Por 20 anos, se você queria um carro que carregasse a família inteira e ainda humilhasse um esportivo, eram esses 3 nomes, alemães, gloriosos e com preço de segunda hipoteca. Fácil passar de 100 mil depois de marcar os opcionais. Uma empresa chinesa acabou de construir um carro que bate os 3. 955 cavalos. 0 a 100 em 2 segundos e 78. Mais rápido que qualquer um deles. E custa cerca de 32 mil dólares. Não é erro de digitação. 1/3 do preço e mais rápido que as lendas. Mas a potência não é nem a parte assustadora. Esse carro consegue enxergar um tijolo na estrada a 120 metros de distância. Algo que nenhum motorista humano pegaria a tempo. Ele controla cada roda com o próprio motor e o próprio cérebro, 1000 vezes por segundo. E a empresa que o fabrica está sentada em cima de uma bateria que poderia levá-lo a 1.500 quilômetros numa única carga. Uma bateria que ela ainda não ligou. Então isso não é bem um carro, é um tiro de aviso, mirado direto em Munique, em Stuttgart, em Ingolstadt. E aqui está o que a gente faz neste canal que a turma da ficha técnica nunca faz. A gente não joga número na sua cara. A gente pergunta o que cada um deles significa para você, a pessoa atrás do volante, porque a potência não é a história. O que ela faz com a sua vida, essa é a história. Esse é o Avatr 06T, o carro de que 3 lendas alemãs deveriam ter medo. Bora entender por quê. Primeiro, quem realmente faz essa coisa, porque importa mais do que você imagina. A Avatr não é uma startup qualquer que apareceu terça-feira passada. É uma joint venture entre 3 gigantes. A Changan, uma das montadoras mais antigas e maiores da China. A Huawei, a empresa de tecnologia que o Ocidente tentou com todas as forças deixar de fora. E a KTL, a maior fabricante de baterias do planeta. 3 dos players mais poderosos da indústria, reunidos numa marca só. Guarda essa ideia, porque mais pra frente ela é tudo. Agora a manchete. O 06T topo de linha tem 3 motores elétricos. Um na frente, 2 atrás, somando 712 kW. Isso são 955 cavalos. 0 a 100 em 2 segundos e 78. Numa perua, com um porta-malas de 500 litros. Mas aqui é onde a gente vai aonde os outros canais não vão. 955 cavalos é um número. O que ele faz pelo ser humano não é sobre se exibir no sinal. É a ultrapassagem numa estrada de pista simples, com um caminhão vindo na contramão. A manobra que mata a família todo ano, porque o carro hesitou. Esse carro não hesita. A força é instantânea e é entregue a cada roda pelo seu próprio motor, o que nos leva à parte mais genial de todo o conjunto. E quase ninguém fala dela. Olha o eixo traseiro. Num carro normal, um Mercedes, um BMW, qualquer coisa com 100 anos de história, tem um bloco de metal entre as rodas de trás chamado diferencial. Ele está ali desde antes dos seus avós nascerem. A função dele é decidir quanta força vai para cada roda traseira. O 06T não tem um. O sistema Taihang da Avatr dá a cada roda traseira o seu próprio motor dedicado, sem eixo compartilhado, sem compromisso mecânico. O software decide, roda por roda, centenas de vezes por segundo. E de novo. O que isso significa para você? Significa que quando você pega uma poça no meio da curva, ou uma roda toca o cascalho, o carro não espera a física resolver. Ele corrige cada roda de forma independente, mais rápido que qualquer reflexo humano, mais rápido que qualquer diferencial mecânico já conseguiu. Uma peça de metal de 100 anos que reagia depois do escorregão está sendo trocada por software que reage antes. Isso não é um item de luxo, é a diferença entre um susto e uma batida. Aí tem os olhos. O 06T carrega o mais novo sistema de assistência à condução da Huawei e, nas versões topo, um lidar de 896 linhas, combinado com radar 4D. O número que me deixou gelado. Ele consegue identificar um objeto de só 14 centímetros de altura, a altura de um tijolo,
um pedaço de pneu, um animal pequeno, a 120 metros de distância. Em velocidade de rodovia, seja honesto consigo mesmo. A 120 metros, de noite, em velocidade, você veria um tijolo na sua faixa? Não veria. Nenhum de nós veria. Então isso não é sobre substituir o motorista. É sobre a máquina pegar aquilo que o humano sempre ia deixar passar. A tecnologia não está ali para tirar o volante de você. Está ali para aquela meia fração de segundo em que os seus olhos falharam. Por baixo, ele está sobre uma arquitetura de 800 volts, com eletrônica de carbeto de silício, carregando de 30% a 80% em uns 12 minutos. A versão 100% elétrica usa uma bateria CATL de pouco mais de 89 kWh, boa para mais de 740 km no ciclo de testes da China. Por dentro, uma tela de 35 polegadas atravessa a base do para-brisa, com o software Harmony Space da Huawei e um assistente de inteligência artificial embutido. Cada um desses números eu quero que você traduza do mesmo jeito que eu acabei de fazer. A tela não é uma tela. É se você está distraído ou não. A velocidade de carga não é velocidade de carga. É se você chega em casa hoje à noite. A autonomia não é autonomia. É se você para ou não. Mantenha esse filtro ligado, porque ele está prestes a importar enormemente. Então a gente tem uma perua com 955 cavalos, rodas controladas por software e olhos mais afiados que os seus. Agora a pergunta que todo entusiasta grita para a tela: quanto custa? Na China, o 06T começa em torno de $32 mil e chega perto de 40 mil na versão completa. Deixa eu botar isso em contexto, porque o contexto é onde a faca entra. Por décadas, se você queria uma perua de verdade rápida, um carro que carregasse a família e ainda envergonhasse um esportivo, basicamente havia uma resposta do Ocidente: a BMW M5 Touring e um punhado de rivais, máquinas magníficas e com preço de casa pequena. 6 dígitos na maioria dos mercados. O carro de família rápido era, por projeto, brinquedo de rico. Esse era o acordo. Velocidade mais praticidade era igual a exclusividade. Você pagava pelo privilégio de não ter que escolher. A Ava 306T quebra esse acordo no joelho. Ela entrega o ritmo de uma M5 Touring, talvez mais, por cerca de 1/4 do dinheiro. A superperua alemã era uma vaca sagrada. A ideia de que esse tipo de carro simplesmente tinha que ser caro, porque a engenharia era rara, difícil e reservada a poucos. A China chegou e disse: não tem que ser. Aqui está, para todo mundo. E repara no que está sendo morto de verdade aqui. Não é a BMW. A BMW vai ficar bem. O que morre é uma crença, a suposição de 100 anos de que o carro rápido, prático e bonito pertence a uma elite endinheirada. Essa crença é a verdadeira vaca sagrada, e o 06T está em cima do peito dela. Agora, o custo humano daquele acordo antigo, porque essa é a parte que faz as pessoas compartilharem um vídeo. Pensa no pai ou na mãe que ama dirigir, que ama de verdade, e que teve um filho, e ouviu: acabou. Compra a caixa sensata. O prazer é um luxo que você não pode justificar. Por uma geração, responsável significou sem graça. A China acabou de deletar esse dilema. Você pode ser responsável e ainda sentir algo atrás do volante, e não precisa ser rico para isso. Isso não é uma review de carro. É uma pequena revolução sobre quem tem direito de aproveitar o ato de dirigir. Mas, e eu venho segurando isso de propósito, por mais absurdo que o 06 seja, ele anda com a bateria de ontem. A coisa mais interessante desse carro não é o que ele faz hoje, é o que as pessoas que o construíram têm guardado. E é aí que isso passa de ótimo carro para algo que deveria tirar o sono das montadoras tradicionais. Certo, eu preciso ser completamente honesto com você aqui, porque este canal não faz mentira de clickbait, e você merece saber exatamente onde os fatos terminam e onde eu começo a pensar em voz alta.
Então, deixa eu traçar essa linha com tinta brilhante. Fato: a Chang'an tem um programa de bateria de estado sólido. Chama Golden Bell. Os números que a Chang'an declarou são realmente impressionantes. 400 watts-hora por quilograma de densidade de energia. Uma autonomia declarada de mais de 1.500 quilômetros num carro elétrico. E 70% mais de segurança, com diagnóstico remoto por inteligência artificial. A Chang'an disse que vai começar a instalação de teste antes do terceiro trimestre deste ano, com produção em massa prevista para 2027. Também um fato: a Chang'an não disse qual carro recebe ela primeiro. Não nomearam um único modelo. Então quem te disser, a Avatr vai ter uma bateria de estado sólido, está inventando, e eu não vou fazer isso com você. Essa é a parte honesta. Agora, e eu estou avisando com clareza, isso que vem a seguir é especulação minha. É o e se e isso não está confirmado. Vamos pensar nisso juntos de verdade, porque especular com informação não é mentir. É a parte mais divertida de acompanhar essa indústria, desde que te avisem quando você cruzou a linha. E a gente acabou de cruzar. Estamos do outro lado. Tudo daqui para frente é, imagina. Aqui está porque a especulação não é aleatória. Lembra de quem constrói a Avatr? A Chang'an, dona do programa de estado sólido Golden Bell. E a CATL, uma das líderes mundiais em baterias de estado sólido. E a empresa que já fornece a bateria da Avatr hoje. As duas peças do quebra-cabeça já moram dentro desse mesmo carro. A empresa da bateria e a empresa que faz o pacote já estão na sala. Então faz a pergunta óbvia. Quando uma montadora finalmente tem uma bateria estrela, a melhor, a mais segura, a de maior autonomia que ela já fez, onde ela coloca primeiro? Não no carro barato do dia a dia. Ela coloca no carro-chefe, na vitrine, no carro que ela quer que o mundo fotografe. E o que é a Avatr 06T? É um carro-chefe da Chang'an, Huawei e CATL. É, no papel, exatamente o tipo de carro que recebe a joia da coroa primeiro. Agora sonha comigo por um minuto. O 06T hoje faz uns 740 km com a bateria atual. O estado sólido, a 400 watts-hora por quilograma, mais ou menos dobra a energia que você consegue colocar no mesmo espaço. Então, imagina esse mesmo carro, o mesmo porta-malas, os mesmos 955 cavalos, os mesmos olhos da Huawei, mas agora ele não para. De uma ponta do país à outra e de volta sem plugar. Uma viagem em família onde vamos ter que carregar de novo? Simplesmente não é uma frase que alguém fala. E aqui está o coração humano do vídeo inteiro. O que de verdade segura as pessoas para não migrar para o elétrico não é velocidade e não é tecnologia. É um medinho calado no estômago. E se eu ficar na mão? A ansiedade de autonomia. Esse medo é a última parede. Uma bateria de 1.500 quilômetros não sobe essa parede. Ela demole. O medo simplesmente acaba. Então não. Eu não posso te prometer que essa Avatr vai receber essa bateria. Ninguém pode, hoje, mas os ingredientes estão todos num carro só, o prazo é 2027. E segundo informam, uma norma nacional de estado sólido chega já no mês que vem. Esse carro que você está vendo agora pode ser a foto do e antes, e é isso que o torna especial. A maioria dos carros é tão bom quanto vai ser no dia do lançamento. Esse parece estar prendendo a respiração. Então, vamos fechar. Tira a especulação. Tira completamente o sonho do estado sólido da mesa. E o que sobra ainda é um dos carros mais silenciosamente absurdos à venda em qualquer lugar. Uma perua de família de 955 cavalos, rodas controladas individualmente por software, matando uma peça mecânica de 100 anos, olhos que pegam o perigo que você deixaria passar. O ritmo de uma super perua alemã por um quarto do preço. Esse é o carro do jeito que ele existe hoje, sem precisar imaginar nada. Mas dá um passo atrás e olha a forma maior disso tudo, porque é nisso que eu não consigo parar de pensar. Por um século, o acordo era simples.
A melhor tecnologia custava mais dinheiro e chegava mais devagar. A China inverteu isso. Aqui está a engenharia de ponta. Os sensores da Huawei, as baterias da KTL, tudo definido por software. Embrulhada na carroceria menos glamourosa da Terra, vendida pelo preço de um SUV de família bem equipado. Eles colocaram o futuro numa perua, de propósito. Porque eles não estão te vendendo um sonho que você não pode pagar. Eles estão te entregando ele. E aí tem a parte que ainda está na caixa. Uma bateria que poderia dobrar a autonomia nos laboratórios das mesmas empresas que construíram esse carro. A gente não sabe quando. A gente não sabe qual modelo. Mas a gente sabe que vem. E a gente sabe que esse carro é justo, o tipo que costuma receber primeiro. Esse é o pensamento genuinamente inquietante com que eu te deixo. Essa Avatr já é brilhante. E pode ser só o antes. As montadoras tradicionais não estão correndo contra o carro que existe hoje. Estão correndo contra o que ainda não foi ligado. Então aqui vai a minha pergunta para você. E eu quero mesmo a resposta nos comentários. Você trocaria o seu emblema, o brasão alemão, a herança, o nome que o seu pai respeitava, por um carro que é mais rápido, mais afiado, metade do preço, e que guarda uma bateria que poderia mudar tudo? Seja honesto, porque alguns anos atrás, essa pergunta era piada. Hoje não é. E quando esse pacote de estado sólido chegar, pode nem ser mais uma pergunta. Se isso te fez olhar para o carro sem graça, de um jeito completamente diferente, você já sabe o que fazer. E fica por aqui. Porque no momento em que essa bateria cair num carro de verdade, você sabe exatamente qual canal vai ser o primeiro a desmontar ela, a tecnologia e o que ela significa para você.